Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. E hoje vamos ler do verso 18 ao verso 23. É um capítulo longo, mas nós vamos estar encerrando a semana que vem. É um capítulo longo pela quantidade de informação, que esse capítulo tem. Informações preciosas demais para a igreja. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 18, até o verso 23. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ela é eterna, ela é eficaz. Ela penetra, Senhor, o mais escuro do nosso coração para trazer luz, para nos libertar, para nos conformar à imagem de Cristo. Ó Deus, ela é profunda demais aos nossos olhos e para que venhamos a entender, Senhor, ela em sua profundidade. Abre o nosso coração agora, Senhor, para que venhamos a desfrutar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, e nos alegrar com a Tua obra, a obra da redenção feita por Teu Filho Jesus Cristo. Assim te oramos em nome de Jesus. Irmãos, nós hoje vamos tratar da obra da redenção. Esse é o nosso tema hoje, o nosso tema básico hoje é esse. A obra da redenção. Eu vou trazer aqui uma introdução, depois nós vamos entrar aqui nos versos para expô-los. Obra é aquilo que resulta do trabalho ou de uma ação concreta de construção. Isso é uma obra. Redenção é o ato de resgatar, salvar, é uma ação externa que vem de fora em favor do necessitado. Quando falamos da obra redentora de Cristo, estamos falando da ação de Deus em resgatar o pecador da sua eterna justiça punitiva. Estamos falando do resgate do pecador, da escravidão do pecado, do diabo e da morte eterna, para o reino de justiça e paz. Estamos falando do tema central de toda a Escritura, a redenção do povo de Deus, judeus e gentios, em seu Filho Jesus Cristo. Agora, presta atenção, isso aqui é muito sério, que vocês entendam isso. Não devemos pensar que a origem da redenção aconteceu por causa do pecado de Adão e Eva. Não foi isso. A Bíblia nunca disse isso. Não devemos pensar que Deus tinha um plano B se Adão e Eva desobedecessem a sua palavra. Deus nunca tem um plano B. Ele sempre teve e tem um plano A. Não devemos pensar que Deus foi pego de surpresa com a queda de Adão e daí criou um plano imediato para resolver o problema. Deus nunca é pego de surpresa, em nada, em coisa alguma, hora nenhuma, tempo nenhum, era nenhuma. A redenção de Deus já existia antes da fundação do mundo. Já existia antes de Adão e Eva. Já existia antes de todas as coisas. Essa é a verdade, que a Bíblia nos mostra isso. Devemos pensar assim: a redenção de Deus trouxe tudo à existência. Tudo que existe tem origem nela. Nada do que existe está fora dela. Tudo que foi criado subsiste por meio dela. Nesse contexto,
Cristo é a redenção de Deus. Sendo assim, não há separação entre a obra da criação e a obra da redenção. Ambas revelam a glória de Deus em Cristo. Perguntamos, por que o pecado entrou no mundo? Por que o pecado, quando entrou no mundo, não destruiu toda a obra da criação? É uma pergunta lógica para quem lê a Escritura. A resposta está revelada na obra da redenção. A redenção de Deus estancou o pecado, destruiu o diabo e a morte, redimindo o seu povo antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa assim que a gente não consegue conceber na nossa lógica. Mas essa é a verdade, e nós vamos chegar e vamos expor essa verdade mostrando essa realidade. O último Adão, Cristo, é o sinal revelado por Deus ao mundo como o agente ativo da sua redenção presente e futura. Vejamos 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Diz assim o texto: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Quando Paulo fala que Adão, o primeiro Adão, tornou-se um ser vivente, quer dizer, tornou-se mortal. Mas quando ele fala de Cristo, ele diz, o último Adão, Cristo, é espírito vivificante. A morte não derrota, não domina, não escraviza. Resumindo, Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão e Eva. Deus não tinha um plano B para corrigir a desobediência deles. Deus não agiu desesperadamente para remediar a queda de Adão. Deus, antes que todas as coisas viessem à existência, sua redenção, desculpe, irmãos, já existia. Vejamos o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Ele foi concebido antes da fundação do mundo. Ele, no contexto aqui de Pedro, é Jesus Cristo, o Redentor de Deus. Irmãos, a redenção de Deus está em Cristo. Está nele, ele é a redenção de Deus. E Pedro diz, ele foi concebido antes da fundação do mundo, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre foi o Redentor da sua obra. A redenção de Deus é antes de todas as coisas. Ele existia antes da fundação do mundo. Ele é o autor, mantenedor, provedor e redentor de toda a criação e de seu povo. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Todas as coisas. Inclusive a redenção do seu povo e a redenção da criação. Isso é que é interessante. Hoje pregaremos sobre a obra da redenção. Os versos 13 e 14 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses resumem a excelência da obra da redenção em Cristo Jesus. Diz o texto: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que verdade tremenda aqui, irmãos, a respeito de Cristo, da sua obra redentiva. A carta de Paulo à igreja de Colossos é baseada no relatório de Epáfras para Paulo. Ele relatou a Paulo a influência da filosofia e das vãs sutilezas dos homens e do mundo que estavam perturbando a igreja de Colossos. Isso está no capítulo 2, verso 8, 16 e 18. Sendo assim, Paulo escreve essa carta para instruir a igreja, para que ela não caia na conversa fiada dos sonhos, das visões e do culto aos anjos como prática que agregam a espiritualidade e a maturidade cristã. Como esses falsos mestres estavam ensinando lá no contexto dentro da igreja. Paulo deixa muito claro. É unicamente a excelência da pessoa de Cristo, revelada na obra da criação,
e na obra da redenção que promove a verdadeira maturidade espiritual da igreja. Fora desta revelação, fora dessa doutrina, dessa palavra, fora de Cristo, não há maturidade espiritual e não há cristianismo. Tudo é falso, é uma mentira. Voltamos aqui ao texto. Não é por acaso que Paulo resume o tema da excelência de Cristo e de sua obra a partir dos versos 13 e 14. Ele está doutrinando o coração da igreja, na verdade, sobre a obra da redenção em Cristo, trazendo os irmãos ao verdadeiro foco da fé cristã, Cristo, sua pessoa e a sua obra da criação e da redenção. Paulo revela a pessoa divina de Cristo no verso 15 do capítulo 1, dizendo: ele é a imagem do Deus invisível, ele é o próprio Deus encarnado. Isso traz a excelência da sua pessoa. Depois ele revela Cristo como o perfeito Criador, nos versos 16 e 17, que diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele, nada subsiste. E por fim, ele revela Cristo como o perfeito Redentor de Deus para o seu povo, no verso 18. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A verdade que deve chamar a nossa atenção é: Jesus é o primogênito dentre os mortos. Está aqui no verso 18. É nesta verdade que se estabelece a obra redentiva de Deus em seu Filho Jesus Cristo, aos nossos olhos, ao nosso contexto, à nossa realidade. Se Jesus continuasse morto, a obra da redenção não existiria. Se o corpo de Jesus permanecesse na tumba, a obra da redenção não existiria. Se Jesus não saísse da tumba, a morte teria tragado Jesus e o cristianismo estaria enterrado com ele. Não havia redenção para ninguém e nem para a criação. Mas a história registra que ele ressuscitou. É isso que o verso 18 está dizendo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Esta é a verdade que fundamenta a obra redentiva de Deus em Cristo Jesus, para o seu povo e para a sua igreja. Agora, você pode pensar e você pode me dizer o seguinte: pastor, Jesus ressuscitou Lázaro, lá em João 11. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5. Jesus ressuscitou o filho da viúva, Lucas 7. Eu vou responder: é verdade. Jesus ressuscitou todos eles, revelando neles a sua obra redentiva. Mas eles tornaram a morrer um dia. Estes sinais que Jesus fez ressuscitando a Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva, apontavam para Jesus como o redentor do povo de Deus. A ressurreição de Jesus é diferente da deles. Ele não tornou a morrer. Ele ressuscitou em corpo glorioso. Ele ressuscitou em perfeição para toda a eternidade, culminando a perfeita obra redentiva de Deus para o seu povo, revelada primeiramente em Gênesis 3,15. É na ressurreição de Cristo que Deus revela a perfeição da sua redenção para o seu povo, para a sua igreja. Cristo é o primeiro ressuscitado com o corpo glorificado para viver eternamente com ele. E depois vem a sua igreja. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, como diz aqui o texto no verso 18, e a primazia de todas as coisas. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva, tornaram a morrer, mas Jesus, a morte não teve como detê-lo na tumba. Ele ressuscita em perfeita glória para a eternidade,
revelando para o seu povo e para a sua igreja que eles, assim como ele ressuscitou em glória, eles ressuscitarão da mesma maneira. A lógica bíblica, irmãos, é muito simples para mim e para você nesse contexto aqui, tendo Cristo como o redentor do seu povo. Jesus, como primogênito dos mortos, traz a implicação de que todo aquele que nele crer ressuscitará em corpo glorioso, assim como ele. Ele é o sinal visível de Deus que aponta para a redenção de todo aquele que nele crê. Veja Efésios capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando fala que temos a redenção pelo seu sangue, é o seguinte: temos a redenção por meio da sua morte. Apocalipse, capítulo 21, 1, diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que é que está acontecendo aqui em Apocalipse 21, 1? A redenção da criação, irmãos. Vi novo céu, vi nova terra. Nós vamos receber novos corpos, corpos glorificados por meio da redenção de Cristo, assim como toda a criação será redimida por Ele. Nós habitaremos, irmãos, em um novo céu e uma nova terra. Nós nem imaginamos como é isso. Com o nosso corpo glorificado por meio da redenção dele para nós e para toda a criação, irmãos. Isso me encanta em Cristo. Porque, irmãos, nós não merecíamos nada. Nada. Você que conhece a sua natureza, você sabe como é mau o seu coração, e você recebe o dom dessa graça em Cristo da redenção, sem qualquer merecimento, por pura graça e misericórdia de Deus. Irmãos, isso é motivo para nós levantarmos as nossas mãos para os céus todo o tempo, toda hora, todo dia, em gratidão a Deus. Nós já fomos alcançados por uma redenção presente. Fomos libertados do pecado, da condenação eterna. Então já fomos redimidos aqui nesse contexto. E ainda vem uma maior, que vai nos tornar plenos quando Ele vier a segunda vez. E teremos, irmãos, uma vida sem pecado, um corpo sem marca do pecado, um corpo restaurado, perfeito, glorioso. Isso me encanta, irmãos. Pedro, em sua primeira carta, nos versos 18 e 20, confirma essa promessa, essa poderosa promessa de Deus e a sua igreja, diz o texto, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. A palavra resgate na Bíblia traz o significado de remissão e de redenção. É isto. E o que isso significa? Significa que uma pessoa não podia quitar sua dívida com o credor. De tão grande que era a sua dívida, ela não tinha capacidade de pagar a sua dívida ao seu credor. Então alguém, sem que ela merecesse, resgata a sua dívida, paga a sua dívida. A pessoa devedora foi redimida diante do seu credor, tendo a dívida paga. E ela recebeu, assim, o perdão do juiz. Isso é, irmãos, a obra redentiva de Cristo por mim e por você. A nossa dívida diante de Deus era altíssima, impagável. Impagável, isso é que nós merecêssemos. Ele morre em nosso lugar. Ele paga a nossa dívida a Deus e nos livra da condenação eterna e do peso do juízo de Deus sobre a nossa vida. Isso é redenção, irmãos, isso é resgate.
A obra redentora de Cristo em favor do pecador se aplica de duas maneiras. Primeira, a redenção presente, isto é, o pecador recebe a salvação do pecado e da morte eterna e é justificado por Cristo no presente estado da sua vida na terra. Aqui é nosso contexto aqui. Para viver em comunhão com o Senhor, sem o poder da culpa do pecado. Então nós a recebemos do Senhor, essa redenção presente, é palpável, é visto, nós conseguimos provar, nós conseguimos apalpar essa redenção. A redenção futura diz respeito à redenção final que acontecerá no último dia da história, quando Cristo vier em poder e glória para buscar a sua igreja e inaugurar o novo céu e a nova terra com a nova humanidade redimida por Ele plenamente. É isso que nos aguarda. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. A consumação, a plenitude da obra redentora de Cristo em minha e na sua vida, na vida da igreja do seu povo. Então, irmãos, a redenção plena está por vir. Felizes os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Estes serão plenamente redimidos com um corpo glorificado e habitarão para sempre com o Senhor na nova terra e no novo céu. Olha que coisa linda, irmãos. Agora, infelizes aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Serão ressurretos para a morte eterna e habitarão eternamente no inferno. É isso, essa é a realidade bíblica, irmãos. Você que me ouve hoje, não titubeie com a sua vida. Não perca tempo. Busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Clame pela sua salvação, pela sua graça, pela sua redenção. Não passe a sua vida eterna, amargurando no inferno eternamente. O momento aqui é esse de arrependimento, de provar essa redenção, essa graça de Deus sobre a vida daqueles que creem nele. O verso 20, irmãos, revela a essência da obra redentiva de Cristo, a reconciliação do pecador com Deus, e não só do pecador, mas de toda a criação de Deus. Olha o que diz o verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O pecado, irmãos, arruinou não só o coração humano, fazendo-o depravado para Deus, para sua lei e para sua graça, mas também toda a criação sofre as consequências do pecado. Olha o que diz Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua causa, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Adão e seu pecado. Mas ela, a natureza, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a própria criação, ela espera a sua redenção. Não só os filhos de Deus. E Paulo continua dizendo no texto, gememos em nosso espírito, aguardando a redenção do nosso corpo. Há um gemido da igreja, anelando por isso, querendo essa transformação. E não só da igreja. Toda a criação está sujeita à vaidade por causa do pecado do homem. E ela sofre com isso. E ao mesmo tempo ela tem esperança de que quando o povo de Deus for redimido plenamente, ela também assim será. Porque a obra de Cristo alcança não só os homens, não só a sua igreja, mas toda a sua criação. Porque é nela que vamos morar. Tanto a criação do povo de Deus, tanto a criação como o povo de Deus, anseiam pela conclusão da obra redentora de Cristo no final da história, quando ele voltar.
Os versos 21 a 23 do nosso texto aqui, Paulo vai revelar as consequências da obra redentiva de Cristo na vida da igreja. No contexto aqui da igreja de Colossos. Olha só o que ele vai dizer aqui. Vamos ler aqui o verso 21 e 23. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. Aqui é a sua ressurreição, que se aplica aqui à sua redenção, a redenção de Cristo. Mediante a sua morte, para apresentá-los. Então, Cristo morreu, ressuscitou, redimiu o seu povo para nos apresentar a Deus. De que maneira? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que Paulo está dizendo aqui, as consequências da obra da redenção na nossa vida presente hoje. São três, irmãos. Somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, por meio da obra redentiva de Cristo. Vamos ver o que aqui isso tem a dizer. Seguindo aqui o contexto do texto. Paulo, no verso 21, revela a condição do pecador antes de ser alcançado pela graça redentora de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo diz, no passado, falando com a igreja. Então, lembre-se disso. Traga isso à memória. Vocês não pertenciam à família de Deus, eram estranhos, inimigos de Deus. Vocês se encontravam em oposição a Ele. Vocês se fizeram inimigos de Deus. Irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Vamos ver. O pecado alienou e continua alienando o homem, levando-o a total rebelião contra Deus e o seu culto. Isso é o passado da igreja, é o passado dos crentes, alienados, longe de Deus, em rebelião contra Deus. No verso 21, Paulo revela de certa forma a condição da humanidade, deixando-a sem esperança e sufocada por não achar em si mesma o remédio para se reconciliar com seu Criador. Por isso que ela cria tantos deuses, tantas crenças, tantas ideologias, tantas filosofias, uma forma de o homem querer se chegar a Deus por si próprio. Mas isso não vai acontecer. Ele não tem poder para isso, porque ele está em pecado, em rebelião contra o seu Criador. A humanidade, irmãos, e o pecador estão num estado terminal e não encontram a cura em si mesmos. É uma realidade apavorante e desesperadora. A pior condição humana, irmãos, não é a fome, não é a pobreza, não é a miséria social, mas a total corrupção e depravação do coração do homem contra Deus. Essa é a pior condição do homem, porque ele não tem remédio. Se Deus não vier em seu resgate, se Deus não vier redimi-lo, ele vai permanecer na sua miséria existencial eternamente. Esta condição, irmãos, de depravação total e corrupção do coração atinge a todos, ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, crianças e jovens, adultos e velhos. Ninguém escapa da condição humana pecadora. Se não for a graça de Deus e a sua misericórdia em redimir o pecador, irmãos, ele sofrerá condenação eterna. Então, a realidade do verso 21 é apavorante. E Paulo trouxe isso para a igreja, para que eles refletissem na grandiosidade da obra redentora de Cristo. Irmãos, se nós não temos consciência do que é o pecado, nós não vamos valorizar a graça de Deus, nem na salvação e nem na sua redenção. Vamos viver um cristianismo frágil, banal. Mas se temos o entendimento, irmãos,
da gravidade do nosso pecado e da salvação de Deus em nossa vida, e nós vamos viver um cristianismo firme e autêntico, fiel ao Senhor. Porque o nosso fim era o inferno eternamente, condenados ao inferno por nosso pecado. Mas agora não. Agora não, agora a história mudou radicalmente. Olha o que Paulo diz aqui no verso 22. Agora, porém, então ele vai trazer a igreja para o presente, levou a igreja para o passado, reflitam de onde vocês vieram. E agora, prestem atenção aonde vocês estão e zelem por isso. Ame o Senhor Jesus, ame a sua redenção, ame a sua palavra. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Houve um preço pago, preço de sangue, de vida, por Cristo, para nos reconciliar com Deus. Olha o propósito aqui, para apresentá-los a quem? A Deus, ao Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, quando você se apresenta a Deus em nome de Cristo, diz, Pai, olha aqui Dona Áurea, ela é santa, ela é inculpável, ela é irrepreensível, porque eu a redimi na morte da minha cruz. Então eu te apresento ela desta forma. E Deus diz, bendito meu filho, que obra maravilhosa sua, que tremendo obra você fez, que tremenda obra da redenção é a sua. Então, quando, irmãos, Deus olha para a igreja, quem apresenta a igreja a Deus é Cristo. Não sou eu, nem é você. É Ele que nos apresenta a Deus, santos, irrepreensíveis, inculpáveis e reconciliados com Ele. Isso é a obra da redenção. Irmãos, isso me encanta. Isso me encanta. Isso constrange o meu coração a gratidão profunda em Cristo Jesus por não saber que eu não merecia nada disso. Paulo, no verso 22, faz um contraste abismal entre a realidade do passado com a realidade presente da igreja. A realidade passada revela o estado de inimizade contra Deus. E a realidade presente apresenta uma realidade de reconciliados com Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Perguntamos ao texto, o que provocou uma mudança tão radical da natureza existencial dos membros da igreja de Colossos? O que provocou essa mudança radical, irmãos? Foi a igreja que se moveu para se mudar moralmente? Ou a igreja se levantou para seguir uma filosofia de honra, de sinceridade? Ou a igreja se levantou para, vamos fazer agora boas obras, vamos ser honestos, não vamos mentir? Irmão, não foi isso que aconteceu. Porque o passado diz o contrário. O verso 22 traz a única e possível resposta. Jesus reconciliou o pecador com Deus por meio da sua morte na cruz, por meio da sua obra redentiva. Isso está acontecendo aqui, irmãos. Neste verso, o apóstolo Paulo revela claramente o propósito redentivo de Deus por meio de Jesus Cristo na cruz, apresentado para o seu povo lá em Gênesis 3,15. Que se concretiza aqui em nosso contexto, que se concretizou na morte de Cristo, na sua ressurreição. E aplicado à igreja desde aquela época até os nossos dias. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse tem o propósito de revelar o cumprimento profético de Gênesis 3,15, de modo progressivo, até ser plenamente cumprido em Cristo, como perfeito, pleno, fiel e único Redentor de Deus para o seu povo.
Paulo traz à memória da igreja o seu passado, confrontando com o seu presente, revelando a nova realidade trazida pelo poder da redenção de Cristo, revelada no seu Evangelho. Não creiam nos anjos, não creiam em visões, não creiam em profecias aleatórias, não é isso que importa. Isso vai desviar o foco, isso é engano do diabo. Focalizem o seu coração, a sua mente na obra de Cristo. O objetivo de Paulo era fundamentar a obra redentiva de Cristo no coração dos crentes, para que não houvesse qualquer dúvida, quando viesse qualquer evento de doutrina, ou de filosofia, ou de ideologia para dentro da igreja. Observe a mudança radical provocada pelo poder da redenção de Cristo, exposta na cruz e revelada em seu Evangelho. Olha que mudança radical, irmãos, de estranhos inimigos, por causa do pecado, para reconciliados, santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Isto é, essa é a obra redentiva de Cristo. De Cristo, irmãos. Isso me encanta, isso me deixa assim impactado. Impactado. No contexto do verso 22, há três características que apontam a aplicação da redenção no crente. Três características da redenção no crente. Nós vamos ver aqui todas as três. Santidade, inculpáveis e irrepreensíveis. O que isso significa no contexto da carta? O que é que Paulo está dizendo com isso? O alcance da obra de Cristo, da sua obra redentiva, quando ele reconcilia o pecador com Deus, não é? Qual o significado de santo no contexto da redenção? Qual o significado de inculpável no contexto da redenção? E qual o significado de irrepreensível no contexto da redenção? Vamos lá. Separados. Santo significa separado do mundo e do poder da sua ideologia satânica. Deus nos arrancou. Separados para viver para Deus em gratidão, temor e honra, mesmo vivendo ainda com essa natureza humana. É a redenção presente. Então, Cristo nos santificou para vivermos para Deus em gratidão, temor e honra. Nesse contexto, nessa era, com essa estrutura. Inculpáveis. O que é que Paulo quer dizer com isso? Qual o efeito da redenção? É me colocar diante de Deus como inculpável. O que é inculpável diante de Deus? Você tornou-se uma pessoa que não mais envergonha a Deus, nem a igreja, e nem os irmãos, e nem a sociedade pelos seus atos e a sua condição moral. Então, ser inculpável é tornar-se pessoa que não mais envergonham a Deus, a igreja, os irmãos e a sociedade, pela sua postura de santidade. Uma consequência da santidade é ser inculpável. Serve e glorificam a Deus por meio das suas obras, mesmo vivendo ainda com a natureza humana. E irrepreensíveis, o que quer dizer isso? No contexto aqui da carta. Alguém que não tem nada sobre o qual um adversário ou uma pessoa pode agarrar-se para fazer uma acusação. Você não tem isso mais em você. Uma acusação que lhe leva ao juiz, que lhe leva à cadeia, que lhe prenda, que lhe sufoque, que lhe condene. Você não tem mais sobre isso. Alguém irrepreensível é alguém que não tem nada sobre o qual um adversário pode agarrar-se para fazer uma acusação. Não é uma declaração de inocência, não é isso. Mas que não há qualquer acusação contra ela diante do juiz, diante de Deus. Você aqui é irrepreensível para Deus, mesmo vivendo ainda com a natureza humana. Então Deus nos olha, irmãos, santos, inculpáveis, irrepreensíveis,
Não por causa de mim, mas por causa da redenção de Cristo por mim. Esse é o poder da redenção de Deus em nossa vida, irmãos. Vamos concluir aqui o nosso sermão. Paulo revela, irmãos, com clareza a excelência da obra redentiva de Cristo, com vários termos que ele usa aqui na carta, no capítulo 1. Ele é o resgatador do povo de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos. Ele é o reconciliador de Deus. E ele é o mediador de Deus para nós, trazendo a redenção. Você consegue observar a obra redentiva de Cristo na sua vida? Você consegue observar isso? Graças a Deus por isso. Pois é Deus que está revelando para você a excelência do seu Filho e da sua obra redentiva em sua vida. Agora, se sua visão está ainda embaçada, você não consegue perceber bem essas coisas, com a imagem torcida ao olhar para a obra redentiva de Cristo na sua vida, clame a Deus que Ele tire as escamas dos seus olhos e do seu coração para que você possa glorificá-lo e gozar dessa redenção. Você entende claramente as quatro consequências da obra redentiva de Cristo na sua vida: a reconciliação com Deus, a separação do mundo. Você não é mais uma vergonha para Deus, nem para a igreja, nem para seus irmãos. Que não pesa mais em você nenhuma condenação contra você no tribunal de Deus. Se sim, se você consegue entender isso, seja profundamente grato a Deus pela pessoa de Cristo, pela sua obra. Você discerne a excelência da obra redentora de Cristo em seu coração. Então tenha uma profunda gratidão a Deus e aguarde a sua segunda vinda na santa expectativa da plena redenção da igreja e da criação para a glória de Deus. Irmãos, o melhor está para vir em Cristo, na sua segunda vinda. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Paulo aqui encerra aqui no verso 23, fazendo uma exortação muito clara para a igreja. Olha só, depois de expor a grandiosidade da pessoa de Cristo, da obra da criação, da obra da redenção, Paulo vai dizer assim, ó: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Porque se não permanecerem na fé, alicerçados e firmes, isso não está adiantando nada para vocês. Nada. Mas o que faz com que isso seja claro e evidente em minha vida é eu permanecer firme e alicerçado na fé, na confiança nas promessas de Deus, não deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, não se deixem levar por qualquer sopro de doutrina, de religião, de filosofia, de ideologia. Sabe, não se deixem levar. Consultem a Escritura, leiam a Escritura, se entregue a Deus, busque o Senhor. Ele tem sempre o melhor para a gente, irmãos. Sempre, porque a filosofia não vai levar a lugar nenhum, vai levar ao inferno. As ideologias vão levar ao inferno. A sua atração pelo mundo vai levá-lo ao inferno, não vai levar a lugar nenhum no seu inferno. Você vai passar o resto da eternidade no inferno, irmãos. Está na Escritura. Mas Cristo, irmãos, é o nosso Redentor. A sua palavra, o que Ele promete, o que Ele nos dá, irmãos, é claramente visível. Creia em mim e você terá a vida eterna. Creia em mim, serão redimidos. Creiam em mim e vão morar no novo céu, na nova terra. Creiam em mim como seu Senhor e como seu Salvador.
Paulo, no verso 23, exorta a igreja para que ela permaneça na fé, alicerçados e firmes no Evangelho de Cristo, e não enchendo a cabeça com usos, costumes e cultos aos anjos ou às outras coisas. Isso não vai levar a lugar nenhum, irmãos. Ou, pior, vai levar a um lugar terrível, a morte eterna lá no inferno. A Cristo toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós, pela tua palavra, pelo teu mover e por tua obra redentiva, Senhor. Ó Deus, obrigado por Cristo, Pai. O nosso coração, Senhor, é de gratidão, Pai, que nós não temos como retribuir ao Senhor, a não ser em nossa submissão, em nossa gratidão, Senhor, e servindo a Cristo, confiando nele, na tua palavra, no Senhor. Obrigado por quem tu és, Senhor. Obrigado por Cristo, Pai, pela obra redentiva, Senhor. Aviva os nossos corações, Pai, para que tenhamos isso guardado, Senhor, com muito fervor em nosso coração. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra de todo o mal, porque teu é o reino, a glória, para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que as justas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.